Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Nós somos do afreduca.com e aqui no Afreduca a gente transforma histórias, sabe? Histórias e a força da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo que pulsa. Nossa conversa hoje ela vem muito das canções lá do nosso canal Afreducação. A gente traz reflexão, contexto, caminhos pedagógicos também, porque, né, aprender com música é lembrar com o coração, fica marcado. E hoje o foco é uma figura, assim, realmente emblemática. Chico Rei. Quem foi esse homem, né, que virou esse símbolo tão forte de resistência, misturando história, mito, ancestralidade? A gente tem aqui uma biografia para se basear, o contexto do século XVIII, claro, a nossa canção Rei do Ouro e da Liberdade, lá do Afroeducação, e uma análise dela, mais umas notas pedagógicas. Bom, vamos desenrolar isso então. A jornada começa bem longe daqui, né? Com o Galangá, um rei congolês capturado com seu povo lá no comecinho do século XVIII. Exatamente. E essa captura, travessia, nossa, uma violência terrível. Ele perdeu a esposa, os filhos, no navio negreiro mesmo, antes de chegar em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, por volta de 1740. E aí ele foi batizado como Francisco, né? O Chico. Isso. E chegou num lugar e num tempo muito específicos. O Ciclo do Ouro, Minas Gerais. Que, assim, por um lado era riqueza imensa para Portugal, mas por outro era exploração brutal, né? Milhares de africanos escravizados nas minas. Riqueza e horror lado a lado. Perfeito. E é nesse cenário tão opressor que a história do Chico Rei ganha essa força toda. A biografia fala dessa estratégia quase lendária de esconder o ouro. Sim, aquela história de guardar pepita de ouro no cabelo crespo trançado enquanto trabalhava na mina. Parece coisa de filme, né? Mas fala de uma astúcia, uma inteligência absurda. Mas como será que isso funcionava mesmo na prática? Sem levantar suspeita o tempo todo? É uma ótima pergunta. E toca justamente nessa linha, sabe? Entre o fato histórico comprovado e a memória popular que, claro, engrandece a figura. Provavelmente eram quantidades pequenas, talvez pó de ouro, bem escondido nos penteados, que eram elaborados, né? E contava com certeza com a cumplicidade e com o silêncio de outros escravizados. Era uma rede ali. Entendi. Mais do que a quantidade exata, o que importa é a inteligência, a determinação por trás da estratégia para comprar a própria liberdade, a alforria. E ele não parou aí, né? Depois de conseguir a própria liberdade, o foco mudou um pouco. Assim, esse é um ponto crucial, eu acho. Ele usou a liberdade e o trabalho duro não só para si. Ele começou a comprar a alforria de outros do seu povo. Primeiro filho. Isso mostra uma visão, nossa, que vai muito além do individualismo, sabe? Com certeza. É quase a recriação de uma liderança, de um senso de comunidade africana ali, dentro do sistema escravista. Uma sofisticação política, assim, impressionante. E essa organização toda acabou levando à compra de uma mina. Isso é real. Sim, a mina da Encardideira. Imagina, o mesmo lugar onde ele foi escravizado virou um espaço de liberdade e de acolhimento para outros africanos libertos. Ali ele meio que estabeleceu uma comunidade autônoma, quase um quilombo urbano, podemos dizer, organizado por negros buscando autonomia na cidade colonial. Que virada! É uma inversão de significado muito poderosa. E além desse espaço físico, teve também a construção de um espaço espiritual, cultural, né? Fundamental. A fundação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi essencial. Eles usaram a estrutura católica que era permitida pela coroa, mas deram um novo significado, entende? Era ali nos cortejos, nos congados, com atabaques, cânticos. Ali eles misturavam a fé imposta
com os fundamentos africanos. É o que a gente chama de sincretismo, né? Essa fusão criativa para garantir que a cultura e a espiritualidade dele sobrevivesse. E toda essa força, claro, inspirou a canção Rei do Ouro e da Liberdade, do Afro-Educa Sound. Tem versos como guardava pepita no fio do cabelo, trançando sonho no dia. Ou então, fez da fé a sua lança e da luta sua medalha. Tenta capturar essa saga, né? Sim, e a análise da letra que a gente usou como fonte também mostra bem como a música consegue sintetizar essa história toda. Ela fala da identidade roubada, né? Chamaram de escravo Francisco, mas era galanga, senhor. Exato. Fala da estratégia, fez ouro virar alforria. Fala do coletivo, do sincretismo, rezava também com tambor. E critica o apagamento histórico, né? Não nasceu no livro branco, mas vive no canto do tambor. Aquela frase, dizem que é lenda, mas eu duvido, é um confronto direto a essa tentativa de diminuir a história dele. Total. E isso conecta direto com o potencial educativo, né? Levar Chico Rei para a sala de aula, para outros espaços de aprendizado, abre muita porta para discutir resistência negra de um jeito diferente, que vai além da fuga ou do confronto direto, né? Sem dúvida. Permite explorar liderança comunitária, sabe? Estratégias de sobrevivência, econômica, cultural, a relação complexa entre espiritualidade e luta por liberdade, e a força da memória oral, que é tão importante. Estudar Chico Rei é reconhecer a inteligência política, a agência dos africanos e seus descendentes aqui no Brasil. É ir além da imagem de vítima passiva. Sim. É valorizar esses sujeitos históricos que muitas vezes são silenciados. Então, o que a gente leva disso tudo, Chico Rei não é só um nome no passado. É um símbolo potente de resistência, né? Astuta, coletiva, espiritual. Uma força que ecoa na memória, na cultura, na música. Exato. E isso, para mim, levanta uma questão importante, que desafia a gente a olhar além do óbvio, do que está nos livros didáticos mais comuns. Quantas outras histórias como a de Chico Rei, sabe, de reis escondidos, de rainhas, de líderes comunitários, quantas ainda estão por aí, na memória oral, nas práticas culturais, esperando para serem ouvidas, resgatadas, celebradas, para a gente ter um entendimento mais completo, mais justo dessa tapeçaria complexa que é a resistência negra no Brasil. Fica a pergunta, né? Uma reflexão essencial para a gente continuar aprendendo e buscando. Bom, agradecemos a companhia nessa conversa, em nome do afroeduca.com, e fica o convite, claro, inscrevam-se no canal Afroeduca Sound lá no YouTube, curtam os conteúdos, acompanhem as próximas músicas, as conversas, tem muita história boa vindo por aí. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.